A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Você pode estar aí agora falando assim, mas eu não estou nem bem, nem em paz eu estou. Mas se você abrir seu coração agora e deixar essa paz do Senhor, o Pai da eternidade, essa paz entrar na sua vida, derramada pelo Espírito Santo, você vai esquecer dos problemas, das lutas, das situações difíceis. Você vai dar glória a Deus. Você vai falar assim, aleluia, obrigado por esse dia, por essa situação difícil. E vai exceder o seu entendimento. É fé, uma certeza que Deus está conosco. Amém? Irmãos, hoje vamos continuar o estudo aqui do livro de Juízes, capítulo 16. Vamos continuar falando sobre o juiz chamado Sansão. O capítulo 16 é de 31 versículos. O título é Sansão e Dalila, né? Ô glória, vamos estar lendo aqui. E foi Sansão até Gaza. Gaza, irmãos, era uma cidade na terra dos filisteus. E viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercamo-no. Então por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Versículo 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte, até defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Irmãos, você vê aqui situações que Sansão viveu, irmãos. E a gente tem que ler a palavra de Deus e tem que examinar dentro da própria palavra, irmãos, se a atitude desse juiz poderia ser um profeta, poderia ser um rei, poderia ser um apóstolo, poderia ser um patriarca ou um outro homem, se está correto com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela é clara. Ela mostra quando os homens estão na presença de Deus, mas também ela mostra quando os homens, principalmente fala mais de homens, né? E fala de mulheres, mas mais de homens, né? Aleluia! Citando principalmente os nomes, isso falando de Velho Testamento, da vida deles também, que eles tiveram, irmãos, errando, falhando, tendo as suas próprias escolhas. Aí a gente tem que ler e pegar o exemplo deles aqui, irmãos, dentro da palavra, e reter o que é bom para nós, aplicar aquilo que é de Deus. O que não é de Deus a gente não pode fazer, irmãos. Mas ver que essa conduta de Salomão, de Sansão, no versículo 1, dele ter contato, dele ter relações com essa prostituta, foi errado. Deus não estava aprovando isso aí, irmãos. Deus não estava mandando ele fazer isso. Ele fez por sua livre e espontânea vontade. Irmão, Deus puniu ele? Deus corrigiu ele? Irmãos, todo o pecado tem uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sansão foi salvo? No final do capítulo nós vamos dizer se foi sim ou não. Nós vamos mostrar isso dentro da Bíblia. Louvado seja Deus. E a gente vê que os homens de Gaza, né, os filisteus, quiseram o matar. Mas Deus, irmãos, por misericórdia, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia sem fazer aquilo que apraz, estava usando ele por misericórdia, né? Estava honrando ele na frente dos inimigos, irmãos. Mas, irmãos, todo pecado tem a sua consequência. Nós temos que entender isso, irmãos. Tem pessoas que falam assim: Deus é misericordioso, aleluia, então eu vou viver uma vida dupla. Eu vou estar congregando, eu vou estar indo na igreja, eu vou estar ali de corpo presente, mas vou estar fora, tendo uma vida dupla de erro, de falha, das minhas próprias vontades, saciando a minha carne. Cuidado! Este texto aqui, essa vida, essa história de Sansão, nos faz abrir os nossos olhos. Desde os capítulos anteriores, estamos falando da vida dele, muitas coisas Deus está abrindo nossos olhos. E hoje ele está falando também assim: abre os seus olhos. Se entregue ao Senhor, corpo, alma e espírito, diz a palavra. Seja conservado, íntegro, irrepreensível para a vinda dele. Não brinque. Quem brinca com fogo se queima. Salário do pecado é a morte. A gente vai ver a consequência aqui, que aconteceu na vida de Sansão. Aleluia.
temos que aprender, vendo aqui, a Bíblia mostra tanto a parte que ele estava fora da presença de Deus, pecando, indo para suas escolhas, como também na presença de Deus, temos que aprender. Versículo 4, e depois disso aconteceu do vale, versículo 5, então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram, investiga-o para ver em que consiste a tua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Versículo 6, disse pois Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem derrotar. 7, disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. 8, então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarraram-no com elas. Versículo 9, eu espia estava com ela no outro quarto, então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia sua força. Versículo 10, irmãos, daqui a pouco a gente vai comentar. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora como que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Eu espia estava na recâmara interior, né? Ali escondido. Então os quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se me teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e a prenderes com uma estaca. E ela asfixiou com uma estaca e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então se despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e abriu-lhe o seu coração e disse, nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e vieste a ser rapado, e ir-se-ia de mim, minha força, então enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Irmãos, vocês veem aqui que Deus, ele tem algo pessoal com a sua vida e com a minha. Pegando o exemplo de Sansão. Irmão, Sansão, ele se deixou se iludir, irmãos, pelas belezas, pelas coisas dessa terra. E Dalila era um exemplo disso, irmãos. Ele tinha que colocar, ele tinha que priorizar, ele tinha que dar honra, ele tinha que dar glória a Deus, irmãos, e ter o Senhor primeiro como o centro da vida dele, irmãos. A fidelidade, a comunhão, a santidade, o comprometimento. Irmãos, o que Deus tinha com ele era pessoal. Irmãos, você aplicando isso na sua vida, eu aplicando aqui na minha, irmãos, o que Deus tem ministrado ao seu coração, que é um segredo. A Bíblia diz que o Senhor tem segredo com aqueles que o temem. É para você guardar, irmão. Não é para você contar para ninguém. Não é para você dizer para ninguém, ah, mas fulano é meu amigo. Não, irmão, é você e Deus. Jesus, ele tem que ser o seu amigo maravilhoso, o seu conselheiro. Ele sim tem que ouvir. Ele tem que ouvir quando você chora, quando você clama. Você tem que falar a ele, confessar a ele, pedir a ele, ter comunhão com ele, se revelar para ele, não para as pessoas, irmãos.
Quando nós, irmãos, igreja de Deus, povo de Deus, você conta algo para alguém, irmãos, você conta o seu segredo, que Deus ministra ao seu coração para alguém, você perde a sua batalha, você perde a vitória, você deixa de ser um vencedor, irmãos. Não é para falar, não é para contar. A Bíblia diz de um rei chamado Ezequias, irmãos. Ele foi, contou tudo, mostrou tudo para os homens, irmãos. Isaías chega, fala: o que tu fizeste? Tudo aqui eu declarei. Isaías vira para ele e fala assim: até os teus filhos vão ser escravos desse povo. Não é para falar, irmão. Não é para contar, irmão. Não é para dizer, irmãos. Não é para abrir a sua boca. Abra a sua boca para o seu amigo fiel, que é Jesus, seu conselheiro. Ele está presente, ele não falha, ele não te decepciona, ele não faz como os homens. Aqui, Sansão confiou nessa mulher, traiu ele. Irmãos, colocou ele na mão do inimigo. Tem pessoas hoje, irmãos, caindo na mão do adversário, sofrendo, chorando, dizendo: Deus, por que eu estou passando isso? Porque você abriu a sua boca, porque você falou o que não tinha que ser falado, porque você contou um segredo seu que Deus ministrou para a sua vida, para alguém que não era para contar. Ah, mas fulano estava dentro da igreja. Irmão, não é porque a pessoa está dentro de um templo que ela é de confiança. Não é porque está dentro de um templo que é um homem ou uma mulher de Deus. Jesus falou assim, ó: conhecereis as árvores pelo fruto. Pessoas não leem a Bíblia, não prestam atenção, não meditam, tem preguiça de orar, preguiça de ler a palavra. Irmãos, aí vive em luta, vive em situação difícil, fala: Deus, por que eu estou assim? É porque você abre a sua boca demais. Sansão abriu a sua boca, irmãos. Não era para ter falado, não era para ter contado o seu segredo, não era para ter contado, irmãos. Olha o que acontece com ele. Vamos continuar vendo aqui, no versículo 19 em diante. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, que raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e ela começou a provocá-lo, retirou-se dele a sua força. Por quê? Porque abriu a boca, entristeceu ao Espírito Santo de Deus, deu ouvido para uma mulher, irmãos, não porque era uma mulher, mas eu falei aqui, irmãos, poderia ser um homem, poderia ser uma outra pessoa. Você não pode abrir a sua boca e contar aquilo que Deus ministrou para você. É você e Deus, é Deus e você. Ô, irmão, até Abraão, irmãos, quando Deus queria levar ele para um nível maior de intimidade, irmãos, não que Sara não pudesse ouvir, mas ela ainda não estava preparada para ouvir aquilo. Era com ele que Deus queria tratar. Nem Abraão contou para sua mulher o que Deus pediu para ele, o sacrifício do seu filho. O filho foi morto? Não foi, irmãos. Mas quando ele chega lá no cume do monte, diz a palavra que ele vai descer o cutelo para matar o menino e sacrificá-lo. O anjo chama ele, ele para, irmãos. E ele teve um relacionamento íntimo com Deus, irmão. Não é para falar, irmãos. A palavra de Deus fala assim, que pelas tuas palavras você vai ser justificado ou condenado. Cuidado, irmãos. Aleluia. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele por causa da desobediência. Irmão, quando a pessoa peca, desobedece, desagrada, não cumpre a palavra, ela não tem sensibilidade. Não tem o ouvido dela, irmãos, fica tapado, os olhos ficam tapados. Ela no humano dela fala assim: Deus está comigo. Não está, irmãos, porque ela está desobediente, está longe da presença do Senhor, irmãos. Não ouve a voz mais do Senhor. Isso aconteceu com Adão lá no Éden, irmãos. Onde estás, Adão? Estava escondido, por quê? Porque pecou. Irmão, quando a pessoa está no pecado, na desobediência, pecado é uma ofensa a Deus, ela não ouve mais a voz do Senhor, ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Assim estava Sansão, irmãos. Versículo 21. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e levaram para Gaza, onde amarraram com 2 cadeias de bronze e puseram para girar um moinho, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer quando lhe foi rapado. Olha, irmãos, é consequência do pecado. Os olhos de Sansão foram furados. Irmão, tem pessoas que estão com os olhos furados espiritualmente.
não enxerga mais nada, não vê mais nada, não consegue ver a bênção de Deus, não consegue mais ver o milagre, porque está no pecado, está na desobediência. Irmãos, quem pode curar, tirar o pecado é só Jesus, irmão. Só um arrependimento sincero, verdadeiro. Deixar aquela prática de pecado, Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Deus, Ele quer ouvir isso de você. Arrependimento, abandono de pecado. Jesus pode te dar visão agora, aleluia. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Versículo 25. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante dele, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. 28. Então Sansão clamou. Oh, irmão, que maravilhoso é quando você que está aí se lamentando: eu estou nessa vida porque é erro meu. Amém. É caminhos que nós escolhemos, irmãos. Você lembra, entende que a cura sua está em Jesus. O remédio é Cristo, sua palavra, a verdade. Você clama a Ele, você se arrepende. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sansão nos ensina isso aqui, irmãos, ó. Mesmo com os olhos furados. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim. Fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentava a casa e fez força sobre elas com sua mão direita numa e com a esquerda na outra. Vamos ler o 30 e o 31 para a gente comentar e encerrar. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força. A casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos do que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, e trouxeram, e o sepultaram em Zorá, e Estaol, e no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Os irmãos verem aqui, alguém fala assim: mas ele sabia que ia morrer, e ele se matou e não foi salvo. Não, irmãos, ele estava fazendo a obra de Deus, irmãos. Naquela aliança, os inimigos morriam à espada. Era dessa maneira que morriam. Quando ele clama a Deus, e Deus ali, irmãos, a presença de Deus vem e vem aquela força sobre ele, Deus o perdoa, irmãos, do seu pecado, da sua desobediência. Ele se arrepende de todo o seu coração. No versículo anterior, alguns que nós lemos, fala que o cabelo dele crescia. Irmãos, tem que crescer em mim, irmãos. Tem que Deus despertar no seu coração e na sua vida a vontade, a alegria de adorá-lo, de servir, de ler a sua palavra, de congregar. Há pessoas aí fora, irmãos, que estão sem força, mas o Espírito do Senhor usa pessoas para ir lá e pregar a palavra. Aquela semente está começando a dar fruto, irmãos, está crescendo nela essa vontade de orar, de servir ao Senhor, de buscar o Senhor. Oh, aleluia! E isso, irmãos, vai resultar no quê? Numa hora, o arrependimento e o abandono do pecado. Irmãos, isso aconteceu com Sansão, irmãos. Ele se arrependeu do mal que ele fez, da desobediência que ele fez, e o poder de Deus veio sobre ele, irmãos, e morreu mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Irmãos, Sansão foi salvo. Isso está lá em Hebreus, irmãos, capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. O nome dele é citado ali pelo escritor de Hebreus. Irmãos, ele entendeu, irmãos, mesmo ali na mão do inimigo, irmãos, sofrendo, que só Deus poderia
mudar aquele quadro dele, ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. Tem solução para sua vida, tem solução para você agora. Se arrependa, peça perdão, abandone essa vida de erro, de pecado, de falha, volte para o Senhor, que Deus quer te usar, Deus quer renovar em você a graça dele, a força dele, o poder dele. O Espírito Santo quer encher a sua vida novamente e quer te usar poderosamente nessa terra. Mas se arrependa, clame ao Senhor, renove a sua aliança com ele. É agora que Deus quer fazer, não é ontem nem amanhã, é hoje, agora. Amém? Irmãos, Deus te abençoe grandemente. Juízes capítulo aqui, né, 16 encerrado, né? A vida do juiz Sansão, terminamos aqui. No 17, que é o próximo vídeo, vamos começar a falar já de outro já. Irmãos, fica esse estudo maravilhoso. Esses 3 capítulos, 2 anteriores e esse hoje falando desse juiz. Quantas coisas nós aprendemos, irmãos. Clame ao Senhor nesse dia, fale com Ele. Nele tem resposta para a sua vida e para mim, amém? Irmãos, deixa aí o joinha, compartilha esse link, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos, nessa rede social, para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.